Olá, estudantes! Nesse vídeo, vou responder as 10 questões do nosso TD de movimento circular. Melhor dizendo, movimento circular e uniforme, porque nas 10 questões a velocidade é sempre constante. Tudo bem? Esse tipo de movimento nós conseguimos entender por que a velocidade rotatória ela é bem específica e normalmente é menor do que a velocidade de circulação em linha reta. Podemos também entender por que em pista de atletismo, quando eu tenho uma curva, os atletas são colocados no ponto de partida em meio desalinhado, ok? Conseguimos entender também o acoplamento de roldanas, como marcha de bicicleta e coisas do tipo. Então, vamos lá para as questões. Primeira questão. Sabendo que o comprimento, perímetro, de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, converta em radiando os seguintes ângulos: 360 graus, 180 graus, 90 graus, 60 graus e 30 graus. Na primeira questão, ele pede que você converta ângulos. Ele dá 5 ângulos em graus e quer que você converta para radiando. E a informação que ele dá na primeira questão é que o perímetro de uma circunferência é igual a 2πr, ok? Então, bora lá. Para nós resolvermos essa questão, nós temos que entender que no movimento circular, nós vamos ter agora dois tipos de espaço: o espaço angular e o espaço linear. O espaço linear é aquele espaço que nós estudamos lá no movimento uniforme, movimento uniformemente variado, ok? É esse espaço aqui que nós vamos estar medindo ele em metros, ou seja, seria os passos que você vai estar andando, ok? Então esse seria o teu espaço linear. O espaço angular, ele tem uma definição um pouco diferente. A definição do espaço angular, ele é um ângulo, ok? Ele é um ângulo que ele está orientado, ele marca o sentido do teu movimento, ok? Ele marca o sentido do teu movimento e ele inicia, a partir deste raio de referência, ou seja, o movimento começa neste ponto, é o raio de referência, e vai até o raio onde a partícula está. Então, o meu ângulo ele vai do raio de referência ao raio onde a partícula está. Então, nós temos três grandezas aí envolvidas no movimento circular inicialmente. O espaço linear, que é o quanto você realmente está se movendo, a distância. Nós temos o raio, que é a distância da tua trajetória ao centro da circunferência. E tu tem o ângulo do teu deslocamento. Então, é interessante que nós consigamos ter essa relação entre espaço linear e espaço angular. Que relação é essa? É a relação de um arco de circunferência lá da matemática, da geometria plana, ok? Então, o ângulo ou espaço angular é igual ao espaço linear dividido por R. Só simplesmente assim. Espaço linear é dado em metros. Raio é dado em metros. Então, essa divisão ela é adimensional, ela não tem dimensão, que condiz com a definição de ângulo, ok? Então, para nós sabermos como a gente vai começar essa conversão, bora pensar o seguinte, em uma volta completa, nós temos que o espaço percorrido é o próprio perímetro. Então, o que é o perímetro? A questão fala que perímetro é 2πr, perímetro da circunferência. Lembra disso? Então, bora lá. Utilizando essa equação aqui, utilizando a equação do espaço angular com espaço linear. O espaço angular vai ser igual ao espaço linear de uma volta completa. Espaço linear de uma volta completa é o próprio perímetro, dividido pelo raio. Eu divido aqui em cima por R e embaixo por R. O que eu tenho? Eu tenho que em uma volta completa, o meu ângulo, ou meu espaço angular é 2π. Só que você pode lembrar o seguinte, professor, eu lembro que uma volta completa é 360 graus, não é 2π.
E aí eu te digo o seguinte, 360 graus é o equivalente a 2π. Em vermelho, nós estamos utilizando aqui a unidade de radiando. Então, tem alguns livros que trazem até assim, ó, 2π radiando. E aqui embaixo eu tenho a unidade de graus, ok? Então, 2π radiando é 360 graus. Você pode pensar que esse π aqui, como ele está em ângulo, ele não está valendo aí 3,14, ele está valendo 180, ok? Quando o π ele está sendo utilizado para notação de ângulo, ele vale 180. Podemos pensar assim, ok? Então vamos lá para os nossos itens, né? Para resolver os nossos itens, que são 5 itens. E o primeiro item é o seguinte, ó, nós já fizemos o primeiro item, não é? Fala o seguinte, se eu andar aqui 360 graus, né? Se eu girar 360 graus, o equivalente em radiando é quanto? Nós já fizemos, é o nosso 2π, ok? O item B, ele é super fácil, porque é 180. Se eu pegar 360 e dividir por 2, dá 180. Ou seja, se eu pegar 2π e dividir por 2, que dá π, é a minha resposta. Professor, é só assim? É. Tem uma maneira também de você fazer, se você quiser fazer uma continha, que é a regra de 3. Como assim a regra de 3? Para estruturar, é assim, ó. 360 graus, ele equivale a 2π, e 180 equivale a x. E aí você faz meio pelos extremos, aquela regra de 3 marota que vocês gostam tanto de fazer, e aí vocês encontram o valor de x, ok? E aí, item C. O item C também é muito camarada, também, porque ele deu que era 90 graus. Por que eu digo que é camarada? Se eu tenho 180 e divido por 2, eu tenho 90. Então, se eu tenho 2π, agora eu divido por 2. Π dividido por 2. Então, 90 graus é π sobre 2. Mais uma vez, se você quiser fazer uma continha para encontrar esse valor, você pode fazer essa continha. Que como é? Vai ficar o seguinte, ó, 360 graus é 2π. E 90 graus é, sei lá, y, para mudar a letra. Então, né, y vai ser, aí você vai fazer a continha e vai encontrar, ok? Não precisamos fazer essa conta porque já está muito óbvio. Item D, 60 graus. Opa, 60 graus eu não consigo aí dividir direitinho 90 para dar 60, né? Então vamos fazer a continha, vamos fazer a nossa regra de 3. 360, ele é 2π. 60 vai ser x, ok? Então vai 360 vezes x, 360 vezes x, igual a 2π vezes 60, ok? Então, quem é meu x? Olha, 2 vezes 60, 120π, dividido por 360 está multiplicando, passo dividindo, 360. Aqui eu posso só cancelar aqui 0 com 0, e aí eu vou ter 12 dividido por 36. O que eu faço aqui? Vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou dividir em cima por 12 e embaixo também divido por 12. Tudo que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo. Então, quanto é que vai dar essa minha resposta aqui, ó? Nosso x vai valer 12 dividido para 12 dá 1. 1 vezes π dá π, dividido por 36 dividido para 12 é 3. Então, a nossa resposta, 60 graus é igual a π dividido por 3. Ok? 30 graus. Nós podemos fazer usando a nossa regra de 3 ou usando aquele nosso raciocínio. 60 dividido por 2 é 30. Ou seja, π sobre 3 dividido por 2 é o que nós vamos querer aqui. E aí nós vamos fazer só uma divisão de fração. A resposta é super simples. Mas vamos fazer essa regra de 3 aqui, só para a gente pegar mais ou menos aqui a experiência. 360 é 2π,
30 é colocar y para não confundir. Então, 360y é igual a 2π vezes 30, ok? Então, 360y é igual a 2 vezes 30, 60π. 360 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, y é igual a 60π dividido por 360. Opa, eu posso dividir em cima por 10, né? Cancelamos o zero. E agora, nós vamos fazer o mesmo macete aqui que nós fizemos aqui em verde, ó. Em cima eu vou dividir por 6, embaixo divido por 6. O que é que nos resta? Nos resta o seguinte, y é igual a 6 dividido para 6, 1 vezes π. 36 dividido para 6, 6. Ok? Então, 30 graus, ele equivale a π sobre 6. Tudo bem? Tranquilo? Então, nossas respostas vai ser 360 equivale a 2π, 180 equivale a π, 90 equivale a π sobre 2, 60 equivale a π sobre 3 e 30 equivale a π sobre 6. Segunda questão. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio igual a 200 metros. Em certo instante, sua velocidade angular vale 0,1 radiano por segundo. Quanto indica seu velocímetro em quilômetros por hora neste instante? Na segunda questão, ele quer que você indique, né, qual é a velocidade em quilômetros por hora de um certo automóvel que se move em uma pista circular, ok? Então, se ele quer uma velocidade de quilômetros por hora, ele está querendo aí que você calcule a velocidade linear. Porque se fosse velocidade angular, teria que ser ângulo por segundo, ou seja, seria radiando por segundo. Tudo bem? Então, se ele está falando de velocidade, vamos ver como é essa velocidade angular, como é que ela vai se comportar. Ok? Então, eu desenhei aqui uma circunferência e aqui dois instantes, T1 e T2. E coloquei uma bolinha no T1, outra bolinha no T2. Esse T1 é o nosso instante inicial, ok? Isso aqui é o nosso início. Início. Ok? E aqui é o nosso fim. Então, início, fim. Quando eu olho para o meu deslocamento, eu sei aqui que esse deslocamento é o nosso ΔS. Porque eu pego o S final menos o S inicial, eu sei que isso vai dar o nosso ΔS, ok? E aí, pensa só o seguinte, o que é o nosso espaço angular? O nosso espaço angular, ele não é o ângulo que ele vai do raio de referência até o raio onde a bolinha está, só que essa bolinha aqui, ela não começa no zero, né? Desculpa, essa bolinha aqui, ela não começa aqui desse início aqui, desse meu referencial, ele começa aqui em um ângulo já específico. Então, eu coloco o ângulo inicial, ok? E ele vai até este outro ponto aqui, que eu chamo ele de ângulo final, que é o nosso φ2. E se eu pegar o final menos o inicial, eu tenho o quanto ele andou angularmente. Ok? Então, aqui eu tenho o nosso deslocamento linear e aqui o nosso deslocamento angular. E o local que ele andou foi só essa área aqui, ó, trastejada, ok? 1, eu estou colocando tudo no início, chamando de 1, T1, φ1, S1. E 2, o final, T2, φ2, S2, ok? Então, eu posso me recordar da minha velocidade média, ok? Lá no começo do ano, velocidade média. Nossa velocidade média,
ela era definida como espaço por tempo, ok? Então, se eu for pensar, como eu faço agora uma velocidade média, só que agora no ângulo, o que ficou no lugar de espaço linear? Não foi o espaço angular? Ok? Então, na minha velocidade angular, provavelmente vai ser ângulo por tempo, não é isso? Então, nós colocamos aqui o seguinte, ó, velocidade angular, né? A nossa velocidade angular vai ser a nossa divisão de delta φ, que é o nosso espaço angular, dividido por t. E aí, se eu fizer uma relação, se eu quiser uma relação entre espaço angular e espaço linear, se eu quiser essa relação dessa equação com esta outra equação aqui, eu consigo fazer. Só que para eu fazer ela, eu tenho que lançar a mão desse meu espaço angular, ok? Então eu consigo juntar essas duas equações aqui. Velocidade angular, velocidade linear. Ok? Eu consigo unir elas devido a essa equação aqui do nosso espaço angular. Quando eu faço isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa relação aqui, ó. Velocidade angular é a velocidade linear dividida por r. Ok? Eu coloquei médio, mas isso também vale para a nossa velocidade instantânea, ou seja, qualquer velocidade. Ok? Então vamos voltar lá para a nossa segunda questão. Diz o seguinte, olha, diz que o raio da circunferência é 200 metros. A velocidade angular é 0,1 radiano por segundo. E a velocidade linear é quanto? Lembra que é quilômetros por hora. Vamos fazer essa questão? Então, usando a equação que nós acabamos de ver, velocidade angular é igual a velocidade linear dividido por r. Velocidade angular ele diz que é 0,1 radiano por segundo. Velocidade linear é o que eu quero saber. R é 200 metros. Ok? E aí, multiplico, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Então, velocidade linear vai ser 200 vezes 0,1. Velocidade linear vai ser 20. Terminei a questão? Não. Olha para as unidades. O raio está em metro. A velocidade tem radiano por segundo. Então, a nossa resposta aqui vai ser metros por segundo. E a questão pede quilômetros por hora. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que transformar. Para transformar, nós vamos utilizar aquele número mágico, né? Que não tem muita mágica nisso, de 3,6. Para transformar, eu vou multiplicar ou vou dividir? Vou dividir, não é? É dividir ou multiplicar? Então, vou fazer essa multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação aqui, a minha velocidade vai ser o quê? 20 vezes 3,6. Como é que eu faço essa continha? Todo mundo sabe? Para quem ainda não sabe, eu vou fazer essa continha aqui do lado, ó. 20 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0. Coloco o resultado aqui, ó, andando numa casa. 3 vezes 2, 6. Depois aqui, somo todo mundo. 0. 2 mais 0, 2. 1 mais 6, 7. Conto quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, venho e uma. 72. Então, nossa velocidade vai ser 72 quilômetros por hora. Tudo bem? Essa é a nossa resposta. Se ele quisesse só velocidade angular, seria esta. Desculpa, só velocidade linear seria esta, mas ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Terceira questão. Duas pequenas esferas A e B, apoiadas em uma mesa, são interligadas por um fio de 50 centímetros de comprimento. Por meio de outro fio
também de 50 centímetros, liga-se a esfera A a um prego P, fincado na mesa. A figura ilustra essa montagem. As esferas são postas a girar em torno do prego, de modo que A, B e P permanecem sempre alinhados. Em certo instante, B move-se a 10 metros por segundo. Determine neste instante, item a velocidade escalar angular de A e de B. Item B, a velocidade escalar linear de A. Na terceira questão, ele dá um sistema de duas esferas, A e B, onde a distância entre A e B é 50 centímetros. Eu coloquei aqui. Diz também que a distância entre A e o ponto central é 50 centímetros. Logo, nós podemos entender que a distância entre B e o ponto central é 100 centímetros. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso para metro. Tudo bem? Porque é a nossa unidade padrão. 50 centímetros 50 centímetros transformado em metros é 0,5 metros. 50 centímetros, 0,5 metros. 100 é igual a 1 metro. Ok? Então, já transformamos para metro, para não errar. Transformei para metro. E aí, pense só o seguinte, né? Vamos lá, vamos ver o que ele fala mais. Ele fala que a velocidade de B em um certo momento, né, é 10 metros por segundo. Se ele colocou metros por segundo, então atente para essa unidade, se ele colocou metros por segundo, ele não precisa falar mais muita coisa não. Por quê? Se é metros por segundo, é uma velocidade linear. Se fosse angular, seria radiando por segundo, ok? E aí ele pede duas coisas. Item A, velocidade angular. Item B, a velocidade linear de A. Tudo bem? Então, vamos só pensar o seguinte. Já sei que se está trabalhando em movimento circular, eu preciso dessas duas grandezas aqui, ó. Raio. São duas esferas, são duas grandezas, raio A e raio B. Raio é a distância do ponto central até a esfera. Vamos lá. A distância do ponto central até a esfera A é 0,5 metros. A distância do ponto central à esfera B, 1 metro. Tudo bem? Ele nos deu a velocidade linear de B. Ele nos deu o raio de B. Então, nós temos a plena capacidade de descobrir qual é a velocidade angular de B. Pensamos, qual é a relação entre velocidade angular e velocidade linear? Na questão passada, eu falei sobre isso. Velocidade angular é igual a velocidade linear dividido por R. Então, nós conseguimos já calcular a velocidade angular de B. Ok? Então, o item A, ele pede justamente velocidade angular de B. Então, vamos calcular. Velocidade angular de B é igual a velocidade linear de B dividido pelo raio. Velocidade linear de B é 10 metros por segundo. Raio de B é 1. 10 dividido para 1 é 10. Ok? 10 o quê? Radiando por segundo. Essa é a minha velocidade angular de B. Tudo bem? Só que pensa o seguinte, a questão fala que esse sistema sempre está alinhado. Ou seja, quando B completar uma volta, A completa uma volta no mesmo intervalo de tempo. Quando B completar meia volta, A também completa meia volta, para ficar sempre alinhado. Ou seja, o tempo que B dá uma volta é o mesmo tempo que A dá uma volta. Ou seja, eles estão percorrendo ângulos iguais. Desculpa, eles estão percorrendo ângulos iguais em tempos iguais.
ou seja, a velocidade angular de A e de B é a mesma, porque se fosse diferente, eles não estariam alinhados sempre. A única forma de eles estarem sempre alinhados é eles terem a mesma velocidade angular, ou seja, é eles percorrerem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Logo, a nossa velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, que é igual a 10 radiano por segundo, ok? Velocidade angular de B é igual à velocidade angular de A, que é igual a 10 radiano por segundo. E aí nós podemos agora fazer o nosso item B, que ele pede a velocidade linear de A. Vamos utilizar a relação de velocidade angular por velocidade linear. Estamos aqui trabalhando com a esfera A, ok? Velocidade angular de A, 10. Velocidade linear de A, não sabemos. Raio de A, raio de A está aqui, ó, 0,5. Está dividindo, passa multiplicando. Velocidade de A igual a 10 vezes 0,5, que é igual a 10 vezes 0,5 igual a 5. Velocidade de A igual a 5 metros por segundo. Então, pensa só o seguinte, vamos tentar entender o que está acontecendo na terceira questão. Eu tenho duas esferas andando em trajetórias circulares, só que um tem um círculo de raio menor do que o outro. Pensa aqui como se fosse uma pista de atletismo. Se os dois estão sempre unidos, sempre na mesma linha, quer dizer que B vai ter uma velocidade maior para dar a volta no mesmo tempo de A, ok? Nós podemos pensar o seguinte, se eu tenho dois corredores, um por dentro da curva e o outro por fora da curva, se os dois estiverem sempre alinhados, quer dizer que quem está fora da curva tem que andar com uma velocidade maior para acompanhar quem está perto da curva. Se você joga de algum jogo, né, de corrida, de moto, de carro, você sabe que fazer uma curva por dentro da curva e não por fora, aquela curva aberta, você é mais rápido, que é o que nós estamos vendo aqui. Para eles ficarem sempre alinhados, quem está por dentro da curva tem uma velocidade bem mais baixa. Ou seja, fazer uma curva fechada te permite andar mais lento e fazer a curva até mais rápido do que você fazer aquela curva zona aberta. Ok? É basicamente isso que a questão vem falando. Quem está dentro anda um deslocamento linear pequeno, porque o deslocamento de uma volta completa é 2πr, lá da primeira questão. Então, se o raio é menor, o perímetro também vai ser menor. Só que quando eu tenho que eles estão alinhados, eu tenho essa condição. Se eles estão alinhados, a velocidade angular de um é igual à velocidade angular do outro. Só que eles estão andando espaços lineares diferentes. E isso vai acarretar em velocidades lineares diferentes. Ok? Então, esse é a nossa terceira questão, fazendo analogia aí com o atletismo. Quarta questão. Com relação a um relógio analógico, determine o período do ponteiro. A, dos segundos. B, dos minutos. C, das horas. Na quarta questão, ele vai pedir para que você determine o período, ok? Período dos ponteiros aí do relógio analógico. Então, desenhe aqui um relógio analógico com cada ponteiro de uma cor diferente. O ponteiro azul, que ele é o menor, é o ponteiro das horas. O ponteiro maior, ele vai ser o ponteiro dos minutos. E o ponteiro mais fininho, ele vai ser o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos é aquele ponteiro que ele vai ficar sempre girando, né, mais rapidamente do que os outros ponteiros. Então, ele pede período, ok? Então, período é o tempo decorrido durante
uma volta. Então, nós podemos pensar aqui, exemplificar períodos de várias coisas. Vamos pensar o seguinte, qual é o período em que a Lua fica cheia? A Lua fica cheia, muitos podem pensar que é a cada 30 dias, mas tem meses que tem 2 luas cheias. Então, não é 30 dias, é menos. É 28 dias o ciclo que a Lua vai ficar cheia novamente. Ou seja, o período da Lua cheia é a cada 28 dias. Se vocês gostam de jogo, né? Vocês sabem que existe monitores de 60 Hz, de 120 Hz, 144 Hz. Esse Hertz é frequência. Frequência é algo também que nós vamos estudar no movimento circular, ok? Então, período e frequência está bem associado, um é o inverso do outro. Eu vou escolher outras questões para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar agora só no período, ok? Período é o tempo que percorre, né? O tempo decorrido durante uma volta. Então, se eu estou aqui no meu relógio analógico, uma volta nós vamos começar aqui a pensar, né? Vamos começar o ponto de partida aqui no 12. Então, o ponteiro dos segundos, quando dá uma volta completa, ok? O ponteiro dos segundos, quando dá uma volta completa, passou 1 minuto, ok? Quando o ponteiro do minuto passar aqui, der uma volta completa, passou-se 1 hora. Quando o ponteiro das horas der uma volta completa, passou 12 horas. Tudo bem? Então, em uma volta completa, o ponteiro das horas, ele vai decorrer, o tempo decorrido por ponteiro das horas a uma volta completa é 12 horas. Então, vamos fazer assim, vamos anotar aqui, ó. Em uma volta completa. Em uma volta completa, o ponteiro das horas vai ter marcado 12 horas. Ok? Você pode pensar o seguinte, ele não começou aqui do 12, então ele passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ok? Quando ele chegar aqui, 12. Então, ponteiro das horas, em uma volta completa, 12 horas. Ponteiro dos minutos, ele dá uma volta, o ponteiro das horas anda uma casa. Ele dá mais uma volta, o ponteiro das horas anda outra casa. Então, o ponteiro das horas, ele vai, em uma volta completa, ele vai estar marcando 1 hora. Ponteiro dos segundos, a uma volta completa, ele vai estar marcando 1 minuto. Ok? E aí nós podemos agora fazer outras conversões. Como assim? 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. Ou seja, uma volta é 60 segundos. Uma volta do ponteiro dos segundos equivale a 60 segundos. Ponteiro dos minutos. 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Ok? 60 minutos equivale a quantos segundos? 3.600 segundos. Ok? Até aí tá tranquilo, né? Agora vamos aqui na nossa hora. 12 horas equivale a quantos minutos? 720 minutos. 720 minutos equivale a quantos segundos? 43.200 segundos, ok? Então, nós podemos aqui arranjar uma maneira mais simples de falar sobre o período dos ponteiros, porque colocar um número desse tipo aqui é muito grande. Então, vamos colocar nesses números mais menorzinhos. Período, ele é retratado pela letra T. Okay? Então, o período do ponteiro das horas vai ser 12 horas. Período do ponteiro dos minutos
vai ser 1 hora, podemos colocar assim, ou podemos colocar aqui 60 minutos. Período do ponteiro dos segundos, 1 minuto, ou posso colocar também 60 segundos, ok? Padrão mesmo seria tudo nos segundos, né? Padrão seria tudo nos segundos, mas acontece rotineiramente que, dependendo do número, se for muito grande, podemos colocar outras unidades. Nós podemos pensar o seguinte, qual é o período de translação da Terra em torno do Sol? 365 dias, 6 horas, 12 minutos, tal. Ok? Dependendo da situação, colocar segundos pode não ser tão usual. Vamos só colocar aqui, porque a gente já fez a continha. Ok? Então, eu coloquei aqui o número menorzinho e o número em segundos, né? Então, aqui está a resposta em segundos para os 3 ponteiros e finalizado a 4ª questão. 5ª questão. Quanto mede em graus e em radianos o ângulo θ descrito pelo ponteiro dos minutos de um relógio em 10 minutos? Na 5ª questão, ele pede, né, que você calcule o ângulo descrito pelo ponteiro dos minutos quando ele marcar 10 minutos, ok? Então, nós vamos começar aqui do ponto inicial 12 e vamos pensar o seguinte, 10 minutos, ele vai estar onde aqui no nosso relógio? Olha, o ponteiro dos minutos, quando ele dá uma volta completa, ele marca 1 hora. Tudo bem? Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, ele marcou 1 hora. Uma volta, 1 hora. Nós dividimos aqui o nosso relógio em 12 casas, ok? Então, primeira casa, segunda casa. Tudo bem até agora? Então, eu vou dividir o seguinte. Se eu dividir agora 1 hora é 60 minutos. Se eu pegar agora e dividir 1 hora, 60 minutos, por 12 casas, o que é que eu vou ter? Se eu pegar 1 hora, que é uma volta completa, que equivale a 60 minutos, e vou dividir por 12 casas. Para que eu estou fazendo isso? Para eu saber que se eu sair do 12 e chegar no 1, quantos minutos passou? É basicamente essa o meu questionamento. Então, eu vou pegar 60 e dividir por 12. E aí eu vou ter o seguinte, se eu andar uma casa, eu vou ter andado quanto tempo? 60 minutos dividido por 12. Se eu andei uma casa, eu andei 60 minutos dividido por 12. Que dá quanto? 5, não é isso? Então, se eu andar uma casa, se eu andar uma casa, o tempo gasto é de 5 minutos. Então, ele quer que você saiba qual é o ângulo que ele vai percorrer, né, em 10 minutos. Ou seja, ele saiu aqui do 12 e foi até o 2. Então, o ângulo que ele quer é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, φ. Tudo bem? É este ângulo que ele quer. Tranquilo? E aí vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que em uma volta completa, o espaço angular de uma volta completa é quanto lá da primeira questão? 2π, ou seja, 360 graus, ok? O ângulo de uma volta completa. E aí, nós podemos fazer a seguinte ideia, né? Se uma volta completa
é 2π ou 360 graus, nós podemos agora dividir esse ângulo completo por 12 casas. E aí eu vou saber qual é o ângulo que eu vou percorrer a cada casa, sabendo que 10 minutos eu tenho que percorrer 2 casas. Tudo bem? Então, bora lá. Eu posso fazer essa continha em radiano ou em graus. Tranquilo? Não tem problema. Posso fazer em radiano ou em graus. Vamos fazer em graus e radiano os dois para a gente não ter nenhum tipo de confusão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu ângulo completo e vou dividir ele em 12 partes. Com isso, eu sei que a cada 5 minutos ele vai andar tantos graus ou tantos π radiando. Então, bora lá. O meu espaço de uma volta eu vou dividir por 12. Espaço de uma volta, 360 graus. Dividido por 12 dá quanto? Se você fizer a continha, você vai ver que é 30 graus. Ok? 30 graus. Vamos fazer agora em π radiando. O ângulo de uma volta completa dividido para 12. 2π dividido para 12. Divido em cima por 2, dá só π. E embaixo divido por 2. 12 dividido para 2, 6. Opa! Π sobre 6. Se você for na primeira questão desse vídeo, você vai ver que na primeira questão, no item E, ele pede que você transforme 30 graus em π radiando. E aí nós encontramos essa mesma resposta aqui. O que eu tenho, qual a conclusão que eu tiro isso aqui? Eu tiro o seguinte, que uma casa equivale a π sobre 6 radiando ou 30 graus, ok? Uma casa também, eu sei que o tempo para andar em uma casa completa vai ser quanto? 5 minutos. Ou seja, a cada 5 minutos eu ando 30 graus, ou 6, ou π sobre 6. Na questão pede 10 minutos. Ou seja, na resolução, na resposta, qual é a resposta? Em 10 minutos, o nosso ângulo vai ser quanto? Vai ser uma casa, 5 minutos. 2 casas, 10 minutos. Ou seja, o dobro disso daqui. Então, vai ser 60 graus. Ok? Se nós estiver falando em graus. Ou podemos dizer também que é quanto? π sobre 3. Tanto faz a resposta, ok? Deixa eu ver se tanto faz mesmo. Só conferir. Ele quer em graus e radiano, então tem que ser os dois. Então, em graus, 60 graus. Em π radiando, π sobre 3, ok? 10 minutos, o ponteiro dos minutos vai ter andado 60 graus ou π sobre 3. Radiando. Finalizamos as 5 primeiras questões do nosso TD. Qualquer dúvida, fale comigo. Estou no grupo de WhatsApp de todas as salas. E até o próximo vídeo, mais 5 questões de movimento circular e uniforme.